A legislação trabalhista no Brasil foi criada há 72 anos. O setor industrial defende que alguns pontos sejam revistos, principalmente para criar uma maior segurança jurídica, tanto para empregadores quanto para a classe industrial. Este é mais um dos temas que trataremos em uma entrevista especial gravada aqui em Brasília durante o Encontro Nacional da Indústria. E a gente vai conversar agora com o presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNI, Alexandre Furlan. Obrigada por aceitar esse convite, Alexandre. Imagina, eu que agradeço. A terceirização parece ser um dos temas mais polêmicos quando a gente trata de relações de trabalho, principalmente por conta da regulamentação. Eu queria saber a sua opinião, a sua visão em relação a esse tema e a esse projeto. Bom, só voltando à sua observação inicial, obviamente que com uma legislação de 72 anos, criada numa época que o Brasil caminhava para a industrialização, necessariamente dentro da estruturação das relações de trabalho modernas ela há que ser de uma certa forma modernizada e atualizada. Então esse também é um dos fatores que nos levam às discussões na área de relações de trabalho da CNI. Falando especificamente da terceirização, o que é a terceirização se não uma forma moderna de organizar as atividades econômicas? Ninguém é bom em tudo o que faz. E as empresas, de uma maneira geral, elas têm esse problema. Elas têm hoje necessidade de especialização, necessidade de inovação no seu processo produtivo, necessidade de competitividade, haja vista todo um processo tecnológico que está vinculado ao processo produtivo, e para isso ela precisa ter ligações com empresas que possam lhe prestar um serviço mais adequado para aquilo que ela não é vocacionada. Então, o problema que está existindo nas discussões sobre terceirização no Brasil é o fato de que tem alguns que ligam a questão da terceirização ou tentam dizer que terceirizar significa precarizar ou subtrair direitos dos trabalhadores. E não é nada disso. A terceirização nada mais é, como eu estava dizendo, do que uma forma moderna de se organizar todas as atividades de uma empresa. E, portanto, o que nós estamos defendendo aqui na CNI, no Conselho, em todos os debates que fizemos, é sim a regulamentação do projeto de lei que tramita já há 11 anos no Congresso Nacional, o PL 4330, e que no fundo, ele pode não ser a melhor legislação, a mais consentânea com todos os interesses da indústria brasileira, mas pelo menos ela dá segurança jurídica para que você possa contratar. E o grande problema da terceirização hoje, do ponto de vista dos milhares de processos que estão na Justiça e que abordam o tema, é que o nosso Tribunal Superior do Trabalho editou uma súmula que diz que você não pode terceirizar as atividades fins da empresa, mas sim atividades meio. Só que não existe um conceito sobre isso. Existiu uma construção da jurisprudência do TST. Porque o que pode ser atividade meio para um, pode ser atividade fim para outro. E você não tem como conceituar isso. Se você pegar as montadoras de automóveis, a própria palavra já diz, hoje elas são montadoras. Então, tudo que vai dentro de um carro deveria ser atividade fim, mas o banco não é, a injeção eletrônica não é, porque é feita por terceiros. Então, o que se há nesse processo é de discutir aquilo que realmente interessa, ou seja, nós temos sim que, apesar de reclamarmos que já temos muita legislação no Brasil, mas se ficarmos simplesmente ao alvedrio de interpretações jurídicas do judiciário, sem termos algo que nos dê segurança, nós podemos dizer, desvirtuar um instituto que é tão necessário e inexoravelmente já está dentro de todas as estruturas produtivas do país, inclusive do governo federal, inclusive do judiciário, inclusive do Ministério Público. Então, terceirização é prioridade na pauta de discussões da área de relações de trabalho da indústria, porque é um tema sobre o qual o Brasil não tem como fugir de estabelecer os critérios e a forma de seguramente nós contratarmos trabalhadores através de empresas terceirizadas. E qual a expectativa de votação desse projeto? Você acredita que seja votado ainda neste ano? Nós gostaríamos que fosse, porém, como é um final de ano em que alguns deputados não foram reeleitos, outros ainda não chegaram, eu não tenho plena convicção e certeza de que nós poderíamos julgar isso sendo, mas estamos trabalhando para isso, gostaríamos muito que o projeto fosse incluído em pauta, porque ele já está maduro para votar. O que precisa mesmo é um enfrentamento das vontades políticas contrárias, que partem dessa premissa equivocada de que terceirização é precarização, quando, ao contrário, ela serve para dar segurança aos trabalhadores e aos tomadores do serviço terceirizado. Outro tema bastante polêmico nas relações do trabalho é a questão da cota do menor aprendiz, porque há setores em que realmente é mais difícil você cumprir essa cota. Qual o posicionamento da CNI em relação a isso? Nós debatemos muito essas questões, não só da cota de aprendizes, como da cota de deficientes também. O aprendiz de hoje pode ser o meu melhor funcionário de amanhã.
Então, eu acho que as empresas, de uma maneira geral, elas têm essa abertura para a contratação de aprendizes. Até porque hoje você pega jovens motivados, jovens que conhecem de inovações tecnológicas, jovens que estão imbuídos de crescimento, que têm dentro de si a perspectiva de crescer e de melhorar de vida. Só que o que acontece é que quando você indiscriminadamente estabelece uma cota, sem levar em consideração as especificidades de cada segmento produtivo, você acaba por fazer com que alguns segmentos não consigam cumprir a cota e outros segmentos eventualmente cumpririam com facilidade. Não tem como você achar que você pode, numa empresa, por exemplo, em que a maioria dos trabalhos é insalubres, você colocar um menor. Porque até 18 anos ele não poderia trabalhar. Disse, não, mas ele também pode ser dos 18 aos 24 anos. Pode, mas quem é que quer ser menor aprendiz já cursando uma faculdade? Então, existem alguns contrassensos que precisariam ser sobrepujados, vamos dizer assim, nessas questões, porque você deveria deixar, inclusive a gente tinha uma proposição assim, empresas que têm mais facilidade de contratar, os menores, teriam algum tipo de benesse fiscal ou de uma desoneração um pouco maior. Aquelas que não conseguem contratar, pagariam alguma coisa pelo fato de não poder contratar. Então eu acho que tudo tem que ser balizado. Quando você simplesmente estabelece, tem que ter 5% de menores aprendizes, e isso é impossível do ponto de vista prático, as empresas não descumprem a lei porque elas querem, elas descumprem a lei pela impossibilidade. E aí eu acho que esse assunto, o assunto das cotas de deficientes, eu acho que ele é muito mais uma questão de racionalidade do que foi proposto, do que um desinteresse do industrial brasileiro ou de qualquer empreendedor brasileiro de contratar menores. Merece, então, uma rediscussão. Eu acho que mereceria uma rediscussão e talvez uma definição da forma de contratação, vamos dizer assim, da especialização que se podia existir nesse trabalho do menor, e também da capacidade que a empresa tem de contratar aquele menor em serviços que eventualmente não lhe são favoráveis, nem favoráveis ao menor para aquele trabalho. Então eu acho que é muito mais uma questão que nós temos dificuldade no Brasil, que é de nós termos um diálogo social, como eu dizia há pouco, um diálogo social efetivo, claro, transparente, em busca de resultados. E não simplesmente comissões tripartites criadas, onde você tem um diálogo social ou melhor, você tem uma formatação de diálogo social e que, no fundo, é uma imposição de vontade disfarçada, onde quando você não concorda, o governo vai lá e normatiza por imposição. Então, eu acredito, sim, que o diálogo e a concertação social é a melhor forma de nós estabelecermos cuidados e critérios quando queremos criar alguma coisa nova, sem pensarmos muito na repercussão que isso vai poder desenvolver ao longo vamos dizer, da perseguição que nós fazemos de ter menores aprendizes e deficientes dentro das nossas empresas e que não conseguimos por fatores alheios à nossa vontade e que às vezes não são entendidos por parte da fiscalização. Outra questão bastante recente no Paraná é a contratação de trabalhadores imigrantes. Quais são as suas recomendações para a pessoa de recursos humanos quando há essa contratação? Bom, a primeira coisa é verificar se o imigrante ele está legal no país, se ele recebeu, quando ele entrou no país, a autorização do Conselho de Imigração para que ele possa trabalhar, porque ou você, quando você entra no país, ou você recebe um visto de turista e aí você não tem a capacidade de estar trabalhando, ou você recebe um visto de trabalho já específico porque você avisou para onde você está migrando que você pretende trabalhar. Então eu acho que cuidar dessa questão documental, não acredito que nenhum empresário sério e de bom senso contrataria um imigrante sem estar devidamente formalizado, porque ele pode correr riscos não só na questão de saúde, de um acidente de trabalho, alguma coisa, e também eu acredito que verificar qual é o nível ou qual é a expectativa de trabalhador que ele está querendo trazer para dentro da sua empresa. Se for para trazer um trabalhador meramente braçal, vamos dizer assim, se torna um pouco mais fácil, mas você está, de uma certa forma, subtraindo empregos aqui. Se você está trazendo um trabalhador de nível superior, um engenheiro, um arquiteto, alguém que tem uma experiência internacional, eu acho que aí sim vai muito mais um cuidado de forma e muito menos de conteúdo. Porque a empresa também tem que se preocupar quando ela... Eu tenho 13 haitianos contratados na minha empresa com carteira assinada, mas são pessoas que têm um nível de escolaridade baixa, que têm autorização para trabalhar no Brasil e que já têm vistos de permanência suficientes para que eu os contratasse formalmente.
Então eu acho que os cuidados que se tem que ter, além de observar a questão legal, se ele está no país de forma adequada, é verificar qual é o nível de comprometimento também e de integração que essas pessoas vão ter com a sua empresa. Na minha empresa foi difícil no começo, porque não falavam português, tinham dificuldade, então o relacionamento interpessoal é mais dificultado. Agora, eu acredito que isso seja inexorável. Como você tem a Europa hoje já totalmente integrada e trabalhadores migrando de país para país, há uma tendência natural que, pelo menos no âmbito da América Latina, nós tenhamos trabalhadores do Peru, da Colômbia, do Chile, da Venezuela, da Bolívia, e do Uruguai e da Argentina trabalhando no Brasil e brasileiros trabalhando por esses outros países. A legislação permite, agora há que se ter os cuidados necessários para que você depois não tenha surpresas futuras por ter feito uma contratação em desacordo com todos os preceitos que a lei determina. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Acompanhe todos os conteúdos especiais gravados em Brasília no nosso canal no YouTube.